A administração de uma gráfica adquiriu uma máquina nova e deseja estimar o tempo referente ao uso lucrativo da máquina e a receita líquida nesse período. Sabemos que a receita líquida gerada pelo uso da máquina corresponde à diferença entre a receita total obtida e o custo total de operação e de manutenção desta máquina. A receita líquida é calculada pela integral definida e está relacionada à área entre as curvas da receita total e do custo total. Estima-se que a receita total gerada quando a máquina tem x anos corresponde a R de x igual a menos 18x ao quadrado mais 15 mil reais por ano e que o custo total corresponde a C de x igual a 11x ao quadrado mais 7 mil reais por ano. Faça o gráfico de R e de C, determine o tempo de uso lucrativo da máquina e a respectiva receita líquida no período. Vamos importar a biblioteca matplotlib.pyplot como PLT. Vamos também importar a biblioteca SymPy, já que nós vamos trabalhar com variáveis simbólicas. Nós vamos importar a biblioteca NumPy, vamos chamá-la de NP. Vamos definir as variáveis x, C e R como sendo as variáveis simbólicas. Na sequência, nós temos que a receita corresponde a 15.000 menos 18x ao quadrado. O custo, C, é dado por 7.000 mais 11 vezes x elevado ao quadrado. Nós temos a variável xi como sendo a resolução da equação R igual a C em relação a x. Vamos calcular a integral definida da função R menos C, ou seja, a receita menos o custo, e o intervalo vai ser de 0 até o valor da maior raiz da equação que foi resolvida no passo anterior. Isso para que nós tenhamos, então, a intersecção entre R e C, e isso corresponde ao período lucrativo da nossa máquina. Inicialmente, vamos definir o vetor x como sendo um vetor contendo 1.000 valores, de 0 até 20. Vamos calcular os respectivos valores da função receita e também os respectivos valores da função custo. Como nós já temos, então, x e r, nós podemos fazer o gráfico da função receita. A partir dos valores de x e c, nós vamos fazer o gráfico da função custo. Nós vamos preencher, então, de amarelo a região que está entre as funções R e C e, na sequência, vamos acrescentar, então, um comando para que seja apresentada a legenda e também para que o gráfico seja apresentado corretamente. E nós vamos ter, então, o tempo de lucratividade da máquina e também nós vamos ter a receita líquida total. Com base, então, na sequência de comandos, nós vamos ter o gráfico mostrando, então, o comportamento da função receita, o comportamento da função custo. Nós vamos ter um tempo de lucratividade da máquina de 16,6 anos e a receita líquida total corresponde a R$ 88.581,85.